Conflitos familiares. Bom, isso existe em toda parte, em todas as famílias, em todas as religiões. E por que isso acontece? Às vezes um filho briga muito com o outro, há umas desavenças entre pai e filho. Por que essas coisas acontecem? Como entender tudo isso? Nós falamos com um especialista, um espiritualista, sobre esta questão. O professor Roberto Sakaguchi fala de conflitos familiares. Nós vamos rever essa matéria. Programa Adriana Biasoli, simplesmente diferente, novamente com você. Preocupada com a questão familiar, com essa desunião, essa discordância, tantos conflitos nos lares, tantas divergências, como entender o esposo intolerante ou a esposa, pouco satisfeita, o filho rebelde ou a filha rebelde, como entender esses aspectos dentro da sociedade. Eu trouxe no meu programa, estou trazendo no meu programa, o professor Roberto Sakaguchi. O professor Roberto é uma pessoa que se dedica a palestras há mais de 30 anos. Aposentado, agora pode se dedicar integralmente. Espiritualista. Então, nós vamos descobrir e desvendar um pouquinho dessas questões, no âmbito espiritual. Como é que a coisa se desenrola? Para compreendermos um pouquinho mais. Professor Roberto, é um grande prazer recebê-lo aqui no meu programa. Boa tarde, Adriana Biasoli, pelo seu programa maravilhoso, seu público tão presente, onde você leva informações proveitosas para muita gente, para esclarecimento, para utilidade. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, eu é que agradeço. Professor, na situação atual, no mundo atual, como é possível construir uma família feliz? Entendemos que uma família é a união de espíritos afins e almas adversas do passado que se encontram para o maior esclarecimento e entendimento, a fim de que possam construir uma situação feliz. Nesse encontro que se dá, onde se constrói uma família, a felicidade realmente não se dá de imediato. Aparentemente se dá de imediato. No entanto, no decorrer do tempo começam a aparecer as divergências, as situações pendentes que cada um traz desde as suas vidas passadas. E essas pendências é que constituem as tarefas primordiais para que, no âmbito familiar, dentro de um pequeno número de pessoas, todas elas possam alcançar um nível de entendimento. Nessa caminhada para construir uma família feliz, notadamente o espírito mais primitivo, aquele que mais tem problemas, ele torna difícil a vida da outra pessoa, não é? E nesse sentido é preciso muita paciência, muita renúncia, muito conhecimento do Evangelho de Jesus, que nós efetivamente recomendamos, e fazemos com que essas pessoas possam se entender. Professor, vamos entrar assim numa questão bem que é comum nos lares. Aquela coisa de repente o pai tem um certo conflito com o filho, ele passa a não gostar tanto daquele filho quanto dos demais, ele acaba se culpando por isso, ou vice-versa. De repente o filho tem uma certa aversão com o pai, seria uma divergência. Como se explica isso? Seria essas pendências de vidas passadas? Realmente, dentro do âmbito familiar, num determinado momento, pode acontecer do pai ter divergência com o filho com a mãe, ou entre, respectivamente, os próprios irmãos. Isso se explica, evidentemente, por uma pendência de vidas passadas, porque pode acontecer de que todos os elementos estão constituindo a família, aquela família, pela primeira vez. No entanto, são velhos conhecidos e, notadamente, também podem ser velhos adversários das vidas passadas. E, no entanto, quando estiverem vivendo hoje, no âmbito familiar, evidentemente, não se lembram desse aspecto do passado,
mas começam a fluir de dentro de si essas pendências e divergências que fazem com que hajam reciprocamente aversões e comecem também a desentender, não é? Isso a maior parte da vivência não é uma vivência estabelecida hoje ou na vida atual. São espíritos notadamente antigos, no entanto, não evoluídos tanto em termos de conhecimento do amor, da sabedoria, da harmonia, e aí nesse âmbito familiar se encontram e começam a trazer à tona velhas divergências do passado e discutem por coisas fúteis, às vezes até se agridem verbalmente, quando não muito até fisicamente, não é? Então, a família é um aglutinamento desses espíritos, desses seres, para que nessa difícil luta ou vivência do dia a dia possam reciprocamente se perdoarem, se tolerarem, renunciando um a favor do outro, fazendo benefícios um ao outro e assim procurando se entender. Seria assim, Deus permitindo que esses espíritos ou essas pessoas convivessem dentro do mesmo lar, do mesmo teto, para que pudessem se harmonizar, se perdoar e deixar essas mágoas para lá. Seria isso? Seria a oportunidade que Deus permite? Está dando? Exatamente, Adriana, porque na oportunidade que esses espíritos, porque todos os homens, embora encarnados que tenham corpos, na verdade são espíritos imortais, espíritos eternos, e quando eles nascem pela oportunidade que Deus permite, para que no âmbito familiar, gradativamente, não repentinamente, mas gradativamente, pelas dificuldades, pelas dores, sofrimentos, atritos, e cada um, notadamente, procura a melhora, procura o lado bom, todos querem ser felizes, ninguém quer ser maltratado ou não querem viver em atrito. E aí, dessa maneira, procuram se entender, não é? Pode demorar, às vezes não se chega num bom termo, separam-se, às vezes tragicamente, mas Deus, na sua misericórdia, sempre destina amparo, não é? Apoio, faz com que essas pessoas sejam convidadas para comparecerem numa igreja católica, evangélica, espírita, de todos os tipos, para que possam obter informações, sim, obter amparo e progredirem-se na vida, e assim conseguem lentamente acabar com essas divergências e caminham juntos para o mesmo lado que é o mundo de Deus. Que nós percebemos que às vezes dentro do mesmo lar, né, você que está aí na sua casa deve estar me assistindo nesse momento, nos assistindo, ouvindo essa palestra, vendo essa palestra com o professor Roberto. E às vezes no mesmo lar existem sentimentos como a inveja, ciúmes, competição. E aí a gente fica assim meio que constrangido ou triste por ver situações tão terríveis acontecer. Como o professor disse, existem agressões morais, agressões às vezes até física, né? E nós vemos situações que são assim incompreensível ao nosso ver, né? E aí vem aqui a doutrina espírita nos esclarecer o porquê disso. Professor, eu estou assim encantado, e eu sei que você aí na sua casa que vive algo semelhante deve estar aí com uma série de questionamentos aí na sua cabeça, mas vamos tentar esclarecer um a um. Professor, como entender e melhorar o ambiente familiar? Olha, uma questão muito importante na vida familiar está no momento das refeições. Para melhorar o ambiente familiar, naquele momento tão sublime das refeições, onde se reúnem todos no mesmo local, na mesma mesa, é preciso entender que aquele momento
não deve se transformar numa arena de combate, onde se coloca às claras os desentendimentos, as insatisfações, as críticas, os ressentimentos, porque naquele momento tão sublime que as pessoas se reúnem para se alimentarem, deveriam acentuar e levar em conta os aspectos positivos, as coisas elogiosas, a alegria, e todos harmoniosamente deveriam ingerir aquela refeição. Não é? Isso é um esforço para fazer com que o desentendimento familiar vá acabando. Por outro lado, também no momento em que o ser humano ele desperta, o homem, a esposa, a mulher, os filhos, despertam de manhã, deveriam também endereçar palavras amigas, amistosas, alegres, dizendo bom dia, né, alegremente, e não acordar com uma fisionomia aterrorizante, resmungando, mostrando uma situação insatisfeita. Isso já faz com que o início do dia e aquele dia não se tornem alegres. Por quê? Porque já começou-se com um desentendimento, mesmo mudamente não falando, era necessário que as pessoas alegremente se cumprimentassem logo de manhã. Eu acho que isso é um fator fundamental. Bom, professor, existem situações em que, na própria gestação, a esposa ela tem assim aquela aversão pelo marido. Eu encontro assim alguns casos que a esposa tem assim asco até do cheiro do marido. Antes da gravidez ela não sentia nada. De repente ela fica grávida e ela percebe que ela não quer mais se aproximar do esposo dela. O que vem a ser isso vendo pela visão espírita? Adriana, esse é um aspecto importante, aparentemente de fácil entendimento, mas como as pessoas notadamente não acompanham o esclarecimento espírita, às vezes muitos têm até aversão, não gostam nem de ouvir a palavra espírita, mas no entanto o homem é um espírito, ele vive a maior parte da vida no mundo espiritual, encarnado, pode viver 80, 90, 100 anos, quando bem dispostos, não é? Mas, no entanto, a vida do homem é uma vida espírita. Ele vive muito mais no mundo espiritual e a pátria verdadeira do homem é o mundo espiritual. Agora, no momento em que se preparam para reencarnar, são espíritos, às vezes, divergentes. Poucos espíritos que nascem aqui na Terra já vêm com a educação completa. A maior parte vem para se educarem aqui na Terra, terem experiências, adestrarem o seu espírito, suas maneiras. Então, uma mãe pode receber um espírito inimigo, um espírito totalmente contrário às suas afinidades, e no momento que aquele espírito se aloja no ventre da mamãe, pode haver aquele impacto de contrariedades, não é? Então, aquele espírito que está alojado pode ser tanto inimigo da mamãe quanto do papai. Então, nesse sentido, olha, quando ele se aloja, então a mamãe, não é, ela pega todo o sentimento, a vibração daquele espírito e manifesta, por exemplo, contra o marido, porque o espírito que não gosta do marido, então, mas já ela no manifesta, ventre, professor? Já no próprio ventre, aquele espírito emana a vibração de aversão contra aquele homem que é o chamado papai. E a mãe pega toda aquela vibração e manifesta concretamente atitudes. E pode ser que aquele espírito goste muito de determinadas iguarias, então a mamãe pega aquela vibração dele e sente o desejo de tomar um café, comer é verdade, tem umas coisas até meio estranhas, né? A mulher tem vontade de comer... eu acho tão engraçado que eu fiquei com vontade numa gravidez, professor, de comer pamonha. Olha que incrível. E eu fiz a pessoa ir longe para buscar pamonha. E às vezes as pessoas falam, frescura de mulher grávida. É coisa, né? Mulher grávida tem essa frescura. Mas não, acho que não seria isso, né? São umas vontades meio estrambólicas, assim, coitado dos maridos, você fica até com dó. Realmente, Adriana, esse é um aspecto interessante porque, olha... quando o espírito tem preferência de uma determinada iguaria, a mamãe
capta toda aquela vibração e manifesta concretamente, como no caso é de ingerir pamonha, saborear pamonha. Vamos supor, a mamãe na vida comum nem se lembra da pamonha, né? Às vezes até não gosta, mas naquele momento reverte toda a sua própria situação e manifesta concretamente o desejo daquele espírito que está no ventre. Isso acontece com frequência. Professor, eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho assim muito interessante. O movimento espírita, ele tem muito essa coisa de realizar o evangelho no lar. Qual que é a importância de realizar o evangelho no lar? Mas nós vamos fazer uma breve pausa e daqui a pouquinho o professor Roberto vai voltar para falar a importância para você de realizar o evangelho dentro da sua casa. Daqui a pouquinho. Não sai daí não, tá bom?